Fala galera, 100% é mil por hora. Olha quem chegou de novo aí para você, Luiz Primandade, professor de biologia. E hoje nós vamos falar um conteúdo que aparece inclusive em concursos públicos. Então fique atento aí porque nós vamos ver sobre os biomas. Especificamente nós vamos dar uma atenção principal aos biomas brasileiros. Então, independente para o seu foco aí, ou Enem, ou ensino médio, ou supletivo, os biomas brasileiros é que costumam aparecer na nossa avaliação, beleza? Mas vamos comentar também sobre outros biomas aí mundiais. Se eu for lá na matriz curricular do Enem, né, o que está bastante aí para o ensino médio, até para o supletivo e para a prova do Enseja, eu vou ver que esse conteúdo está lá na competência da área 3, que seria o quê? Associar intervenções que resultam em degradação, conservação ambiental e processos produtivos sociais e a instrumentos de ações científico-tecnológicas. Ou seja, não somente estudar os biomas, mas saber o que está acontecendo com ele. Vamos lembrar que nesse ano aí que a gente passou aí de pandemia, de Covid, entre aí 2019, 2020, a Amazônia foi muito prejudicada, apesar que alguns políticos afirmam que não. Mas nós biólogos, assim como vocês que veem as reportagens, sabem que a catástrofe de desmatamento e de queimadas foi gigantesca. Então esse assunto pode aparecer nas suas provas aí. E na habilidade 10 seria analisar perturbações ambientais, o que eu acabei de falar, identificando fontes, transporte e destinos de poluentes, prevendo efeitos de sistemas naturais, produtivos ou sociais. É o caso aí também do desmatamento para tirar a madeira. E se a gente estiver levando aí para o lado cerrado, se você for fazer o EG, por exemplo, isso daqui no Centro-Oeste, a gente vê muito nas nossas avaliações o caso da produção de pastos. A produção aí para bovinos, principalmente, a retirada de árvores para a produção de pastos. Isso acaba gerando um impacto ambiental. Então, as provas, galera, não são só preocupadas com você saber qual que é o impacto, mas como que você vai prevenir e cuidar disso aí para que não prejudique as gerações futuras. Então, atenta aí para você se dar bem nas suas avaliações. Então, o que seria biomas? Vamos estudar biomas. O que seria bioma? Bioma é meio ambiente. Não. É a natureza. Não, isso aí era lá na sexta série, Sexto ano, ensino fundamental. Então, você já está mais avançado. Vamos ver o conceito de biomas aqui comigo. São grandes estruturas, o quê? Ecológicas, com fisionomias distintas e encontradas em diferentes continentes, caracterizados principalmente pelos fatores climáticos. Aí tem que lembrar da aula de geografia, não pode ficar sem essa aula também. Temperatura e umidade e formações de vegetais relacionados à sua latitude. Então eu tenho também uma correlação grande com a botânica. Então já viu a aula de angiosperma, gimnosperma, que inclusive eu ministrei para vocês? Se não viu, procura aí para você ter uma noção do que seria a botânica. E aí a gente vai falar hoje um pouquinho de quê? De Amazônia, da Caatinga, do Cerrado, da Mata Atlântica, do Pampa e do Pantanal, que são biomas encontrados no nosso Brasil. Beleza? Biomas brasileiros. Então vamos ver aqui o nosso mapa, onde existem essas divisões. Professor, existe exatamente essa divisão? Se eu sair desse ponto A e já chegar no ponto B, já é Amazônia, e já tem uma linha traçada ali entre o Cerrado e a Amazônia? Não, galera, a gente também tem os corredores de transição, que é onde é um pouquinho Cerrado, um pouquinho Amazônia, um pouquinho Cerrado e assim por diante. Não é? Passou a linha já é Amazônia, do lado de cá já é Cerrado. Não existe essa linha imaginária aí não, tanto que chama linha imaginária. E assim por diante, Eu vou diferenciando aí, até mesmo nas suas provas de geografia, os biomas brasileiros por essa linha geográfica que nos cerca. Então, dando continuidade à nossa aula, vamos ver e ler as características e você vai me responder qual que é esse bioma, até porque você já viu isso aí lá no sexto, sétimo ano do fundamental, já deve ter visto lá na primeira série do ensino médio e assim por diante. Então, qual que é o bioma que localiza-se na região norte do Brasil?
Será que só com essa informação você consegue saber que bioma que é esse? Não, né? Precipitações de chuva pluviométricas superior a 1.800 milímetros por ano. Senhor, mas eu vou saber isso aí para quê? Vamos supor que você quer fazer o curso aí de piloto privado ou piloto comercial da ANAC. Cai nas provas da ANAC, né? Na sua região, mostra aí no jornal quanto de chuva vai ter na sua região. Então também é importante para você. Ó, floresta apresenta diversos estratos. O estrato mais alto tem de 30 a 40 metros acima do solo e apresentam raízes tabulares responsáveis por sua sustentação. E aí, já matou que bioma que é esse? Só ainda não. A árvore mais conhecida da região é a seringueira. Agora tá ficando fácil, hein? São abundantes também as epífitas do tipo bromélias. E aí, que bioma que é esse? Se você respondeu que esse bioma vai ser a Amazônia, você está correto. E eu trouxe aqui também a imagem que vocês vão ver aí nos slides dos animais típicos da Amazônia, né? Como é o caso da onça pintada, da arara, da anta, que não é seu amigo, não é sua amiga, não pode fazer bullying não. E a Amazônia está localizada, como a gente já leu aí para vocês, nessa região que é a região norte do Brasil. A Amazônia, galera, também pode ser chamada de rainforests. O que seria a rainforest? Floresta de chuva, porque a precipitação de chuva lá é gigantesca. E foi essa Amazônia que eu falei para vocês que está sofrendo um impacto ambiental gigantesco. E quem cuida aí desses biomas, professor? Nós temos o Instituto Chico Mendes e nós temos o IBAMA, que eles têm que fiscalizar, juntamente com a ajuda do Exército Brasileiro. Então são instituições aí distintas, com funções separadas, mas que precisam cuidar desse bioma. Isso aí vai dar multa, vai acontecer o quê? Geralmente tem que dar multa e inclusive também prisões, né, para essas pessoas que degradam o meio ambiente. Continuando aqui, a Amazônia tem também florestas peculiares com troncos tortos. Aí eu vou estar falando de Amazônia, galera. Já mudei de bioma, né? Que bioma seria esse então? Senhor, não sei não. Então a Amazônia você já sabe que não, hein, galera? Cobertos por uma cortiça grossa de folhas geralmente grandes e rígidas. Isso agora ficou difícil, hein? Muitas plantas são herbáceas e têm órgãos subterrâneos para aumentar água e nutrientes. Que região que você conhece que nós temos aqui no Brasil que tem esse tipo de árvore, esse tipo de vegetação? Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Oeste, São Paulo e Paraná. Principalmente no centro-oeste aqui entre Goiás, Mato Grosso e Tocantins, né? Apesar que o Tocantins separou agora. Então, trata-se de um bioma do tipo savana, não é a savana africana não. Tirei isso da sua cabeça. Com vegetação arbórea esparsa e determinadas árvores pequenas e arbustos. E aí, já sabe que bioma é esse? Respondeu certo quem respondeu que esse bioma é o Cerrado. Ah, professor, isso é fácil, que eu moro no Cerrado, esse eu já sabia. Ótimo, excelente. Trouxe alguns animais típicos do Cerrado aqui para os senhores e para as senhoras. Tenho aqui o lobo-guará, que recentemente até passou um vídeo aí na internet que virou meme. O lobo-guará invadindo um shopping. Olha que coisa doida. Uma jaguatirica e aqui a famosa capivara. Professor, mas eu já vi capivara lá na Amazônia. Sim, galera, são animais que podem migrar e emigrar. Não quer dizer que ele tem só naquela região. O lobo-guará, por exemplo, é um animal endêmico. Agora, o lobo-guará foi feito biologicamente para ficar só no cerrado. Só que por conta de poluição, de desmatamento, de falta de alimento, ele pode migrar em busca da sua sobrevivência. Então você pode encontrar esses animais em outros biomas. As aves em geral migram muito, então elas não são endêmicas. Então, o que seria um animal endêmico? Um animal típico de determinado bioma. Beleza? Não significa que ele não possa aparecer em outro bioma. Então, a nossa região do Cerrado aqui, que eu até falei no começo do vídeo, está sendo muito degradada por conta dos pastos, da produção aí de boi. Beleza? Continuando aqui, vamos para outro bioma. Olha que ficou diferente.
ele já está lá no Ceará, lá no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco, em Sergipe, em Alagoas, Bahia, sul e leste do Piauí e norte de Minas Gerais. Está mais para a região Nordeste. E você é dessa região Nordeste? Agora você já sabe qual é esse bioma? Professor, não sei ainda não. Então vem ler comigo aqui. Possui um clima semiárido com temperaturas médias anuais entre 27 e 29 graus e índices pluviométricos irregulares variando de 250 a 1.000 milímetros por ano, concentrando-se 3 a 5 meses. Olha interessante, olha, tem que chove menos que a Amazônia, aí chove quase nada, né? Qual que é esse bioma? Quase que não chove, né? A seca, né? A Graciliano Ramos, lá da literatura, falava muito desse bioma. Na estação de seca, a temperatura do solo raso, pedregoso, alcalino, pode chegar a 60 graus Celsius. E aí, já matou a charada de que bioma que é esse? Nós vamos estar falando de quem? Da Caatinga. Olha lá, Nordeste brasileiro. E pessoal do Nordeste, um abraço aí para vocês. Clima semiárido, né? Que vocês já viram aí também na geografia. Eu tenho aqui ararinha azul. Eu tenho esse tipo de ave que é chamado de asa branca, né? E eu tenho aqui um tipo de lagarto, né? O Tropidurus, que é uma espécie aí que também pode aparecer no cerrado. Por que nessa região eu vou prevalecer com aves e répteis, professor? Principalmente répteis, por conta do clima, né? Por conta da sua adaptação. Então são animais típicos dessa região. E o que aparece em prova pra gente? Além dessa região aparecer nas provas de geografia e de biologia, pode aparecer lá em linguagens, códigos e suas tecnologias. Olha que aula massa, velho. Não, fala a verdade aqui pra mim. Você não tem uma aula dessa em sua vida, mais nunca, né? Tô relacionando tudo pra você. E eu trouxe aqui no nosso slide, quem que é esse? Luiz Gonzaga. E ele canta o que pra gente? Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João? Perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Já ouviram essa música? Se você é péssimo pra cantar. Não, péssimo é pouco, sou horrível. Mas você já deve ter ouvido essa música, né? Que é de Humberto Teixeira e de Luiz Gonzaga. Por que judiação, galera? Por conta do clima, por conta da falta de chuva, por conta da falta de alimento, por conta de todo aquele contexto sócio-histórico e cultural que você já deve ter visto também. Então, a Caatinga, em provas do Brasil inteiro, não só da nossa região aqui do Centro-Oeste, pode aparecer junto com linguagem. Então, fique atento para isso aí, tá? Importante para você. Perguntei a Deus do céu por que tamanha judiação. Grande e saudoso Luiz Gonzaga. Vamos para o próximo bioma, já que você memorizou esses outros biomas que eu falei para vocês. Vamos para o próximo bioma. É considerado uma das maiores extensões úmidas, ó, já é úmida, contínuas do planeta. De seco já virou úmido. Esse bioma é continental e é considerado de menor extensão territorial. Então ele é pequeno. No Brasil, entretanto, dado em nada desmerece a exuberante riqueza no que refere ao bioma que abriga, e aí o texto está falando pra gente de biodiversidade. Tem uma vasta biodiversidade. Sua área é aproximadamente 150 mil km², segundo o IBGE, ocupando só 1,7% do território brasileiro. Professor, significa que ele não é importante? Não, pelo contrário, né? Se ele é pequeno, ele também é importante. Porque para degradar ele é mais fácil, né? Veja bem, se uma área é pequena, para você cuidar é mais fácil, mas para também dizimar com as espécies ali é muito mais fácil, que é pequenininho, 1,76%, né? Seu território desse bioma é uma planície aluvial e é influenciado por rios que drenam a bacia do Alto do Paraguai. Então tá lá perto do Paraguai. Então que bioma que é esse? Já pensou? Respondeu correto quem imaginou que fosse o Pantanal. E olha o símbolo do Pantanal aqui, galera. O
tuiuiu, ou também chamado de jaburu. Ó o veado campeiro aqui, ó. E olha o jacaré de papo amarelo, né? Jacaré de papo amarelo que aí muito tempo esteve em processo de extinção por conta da caça. E observa aí no mapa, olha o tamanhozinho que o Pantanal é. E tá perto da onde? Do Paraguai, galera. Onde, conforme falou aí o texto. Já tivemos também, inclusive, algumas novelas aí que falam sobre o Pantanal. Você é dessa época? Se não é, eu acho que vai ter um remake aí dessa novela. Fique atento. Vamos para o nosso próximo bioma, que vai falar o seguinte. É um dos grandes biomas brasileiros e é também uma floresta. Uma das mais ricas em diversidade do planeta Terra. Uai, se a gente já falou da floresta amazônica, fica fácil, né? Que floresta que está faltando aqui do Brasil? Apresenta alto índice de chuva, chegando a valores entre 1.800 a 3.600 por ano, devido à condensação da brisa oceânica carregada de vapor que é empurrada para regiões continentais. Nesse bioma, a maioria dos rios é perene, ou seja, ele não seca, e tem rios de águas claras e rios de águas escuras e pretas. Qual que seria esse bioma, galera? Respondeu correto quem falou que é o Pampa. Olha o Pampa. Lá embaixo, na região do Brasil. Pampa. Professor, mas eu não conheço nem esse animal aqui, ó. Se você é da região sul, você conhece, que é o lince. É um tipo de felino. Olha aqui o pica-pau. Tem pica-pau lá na região sul. Ah, professor, acha que pica-pau era só do desenho. Pois é, você está errado. Olha o esquilo. Esquilo brasileiro. Professor, mas esquilo não tem só no Rio Grande do Sul, não? É lá nessa região do Rio Grande do Sul. Tem também nos Estados Unidos, né? Nas florestas ali temperadas. E nós temos aí essa fotografia, essa imagem do esquilo brasileiro. Então, não se esqueça, galera. Ali embaixo eu tenho o Pampa, ou também chamado de Pampas, né? Você que é do sul aí, tá assistindo esse vídeo, sabe o que eu tô falando. Então vamos falar um pouquinho das questões dos biomas e a gente vai abordar essas questões de uma forma mais didática que você possa aprender mais sobre os biomas. Vamos começar com uma questão lá do Enem. Acompanha comigo. Se a exploração descontrolada e predatória verificada atualmente continuar por alguns anos, pode-se antecipar a extinção do mogno. Essa madeira já desapareceu de extensões áreas do Pará, de Mato Grosso, de Rondônia, e há indícios que a diversidade e o número de indivíduos existentes podem não ser suficientes para garantir a sobrevivência da espécie. Vamos marcar esse conceito junto? Ao longo prazo, a diversidade é um elemento fundamental na sobrevivência de qualquer ser vivo. Sem ela, perde-se a capacidade de adaptação ao ambiente, que muda tanto. Com relação ao problema descrito no texto, é correto afirmar que... Vamos ver as alternativas? Letra A. A baixa adaptação do mogno ao ambiente amazônico é causa da extinção dessa madeira? Pensa aí. B. A extração predatória do mogno pode reduzir o número de indivíduos dessa espécie e prejudicar a diversidade genética. C. As causas naturais decorrentes das mudanças climáticas globais contribuem mais para a extinção do mogno que a interferência humana. D. A redução do número de árvores do mogno ocorre na mesma medida que aumenta a diversidade biológica dessa madeira na região amazônica. E. O desinteresse no mercado madeireiro internacional pelo mogno contribuiu para a redução da exploração predatória dessa espécie. E aí, qual letra que você marcaria? Respondeu certo quem marcou a letra B. A extração predatória do mogno pode reduzir o número de indivíduos dessa espécie e prejudicar sua diversidade genética. Lembra lá no começo da aula que eu falei de competência e habilidade? Que eu falei que as provas procuram saber o que eu posso fazer para melhorar e qual que seria o impacto ambiental gerado?
Então, apareceu aí no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio, uma questão que correlaciona justamente o impacto com o bioma, não só da extração do mogno, mas nas outras provas de extração de outros tipos de madeira também. Massa, curtindo nossa aula? Diferente, né? A gente foi achando os biomas ali um por um, né? E já que a gente falou dessa aula de Nordeste, vamos lá para a Universidade Estadual do Ceará aí, pessoal do Ceará que está assistindo a nossa aula. Goste mais das questões de vocês aí. Assinale a alternativa que representa o ecossistema na qual há maior diversidade de espécies. Ixi, essa ficou difícil, hein, professor? A. Floresta temperada. B. Caatinga. C. Cerrado. D. Floresta tropical ou E. Pantanal? Galera, é uma questão difícil porque é o seguinte, eu tenho que relacionar o que tem maior biodiversidade. E aí responderia certo quem falou que é a floresta tropical. A floresta tropical, galera, tem mais diversidade do que a floresta temperada, tá? Tem mais diversidade do que a floresta temperada. Não quer dizer que os outros biomas não são importantes. Vamos ficar atentos para isso. Vamos para a próxima que tá bacana nossa aula. E aí, pessoal de Minas, Universidade Estadual de Minas Gerais, observe o que está acontecendo com as calotas polares, né? As calotas polares estão entrando aí pelo clima, pela temperatura, em desgelo das calotas polares. Então, ó, essa região que era grandona está derretendo. Professor, mas o que tem a ver a calota polar com a gente? Então, se você está fazendo a Universidade Estadual lá de Minas, já caiu na prova deles. O que tem a ver? Porque vai causar impactos também no Brasil. Então, utilizando das informações contidas na figura e de outros conhecimentos que você possui sobre o assunto, só não está correto afirmar que você vai pausar o vídeo e tentar responder sozinho. E eu estou acreditando que você pausou o vídeo. Despausou? Então a gente já vai para a resposta correta. Acredito que você já fez isso, hein? A resposta correta seria: a redução das calotas polares é acompanhada da redução da temperatura das águas árticas, causando o quê? O desgelo, a fusão das calotas polares. Professor, e por que essa questão aparece geralmente em prova? Porque tem a ver com o efeito estufa, o agravamento do efeito estufa. Lembra da nossa aula de impactos ambientais? Se não lembra, volta nela lá. Se não assistiu, assiste ela depois. Mas, continuando nossa aulinha, outra questão aqui, o pessoal da PUC lá, né, do Rio Grande do Sul, né? Em uma floresta contém 3 espécies de árvores igualmente bem-sucedidas e numerosas. Essas árvores contêm o quê? A gente tem que lembrar também nessa questão da taxonomia, tá? Então eu falei que tem uma floresta que tem 3 espécies de árvores. Então vamos fazer aqui para você pensar. Eu tenho uma espécie de árvore que eu vou chamar espécie A. Eu tenho uma árvore que eu vou chamar de espécie B. E eu vou ter outra árvore que eu vou chamar de espécie C. Se eu tenho 3 tipos de árvores, elas constituem o que, galera? Pausa o vídeo de novo aí e escolhe uma das alternativas. Acreditando que você pausou o vídeo, seria 3 populações. Professor, mas você desenhou 2 árvores aqui. Você desenhou uma árvore aqui e uma aqui. Então, 1 com 1, 2. Com 2, 4. Então, seriam 4. Não, então, foca aqui comigo. Não são 4 espécies. São 4 organismos. De quantas espécies? Da A, da B e da C. Então, assim, eu tenho 3 populações. A população da espécie A, da espécie B e da espécie C. Olha o que a PUC aí fez com você. Fez você confundir a cabeça, né? Então, se eu tiver 1 milhão de árvores coníferas, aquela lá da Faber-Castell, que faz o lápis, falei coníferas, 1 milhão da mesma espécie, eu só tenho uma espécie. Professor, mas são 1 milhão de árvores. Não importa, você só tem uma espécie. Vamos para a quinta questão.
da UFC. O território brasileiro, devido à sua magnitude espacial, comporta um mostruário bastante completo de paisagens ecológicas do mundo tropical, domínios de natureza. Uma dessas paisagens é a floresta amazônica, olha o bioma, vem sendo objeto de inúmeras discussões em virtude da sua crescente exploração. Esse bioma caracteriza por apresentar o quê? Partindo do pressuposto que a gente está jogando aí junto com você, você já vai ter feito a pausa do vídeo, vai fazer a leitura das alternativas e vai marcar a resposta correta. E se você já fez isso, você sabe que a resposta correta é a letra C. Grande diversidade biológica em virtude da variedade de nichos ecológicos. O que seria o nicho ecológico, professor? É o papel que desempenha uma espécie. Beleza? Estamos chegando no final da nossa aula. Eu elaborei para vocês essa questãozinha aqui. Eu mesmo, Luizão, fiz justamente para vocês que estão assistindo nossa aula, que ficou bem bacana. Ok? Questão 11 do nosso questionário aí. Vou deixar disponível também para vocês em PDF. O termo bioma pode ser conceituado como... O que é bioma que você aprendeu nessa aula? Não lembra? Você vai ter que voltar o vídeo inteiro, hein, galera? Começamos lá do iníciozinho dessa aula. O que seria bioma? Ó, vem lá comigo. Conjunto de vida vegetal e animal presentes em um ambiente que possui condições naturais parecidas historicamente, influenciando um processo de formação. Dica para essa aula de biomas. Faça os exercícios novamente, voltem o vídeo, tenta localizar lá no mapa onde está cada bioma, cada região, incluindo as suas características, juntamente com vegetais e fauna. Beleza? Galera, vou deixando vocês aí, aguardo vocês no próximo vídeo, na próxima aula. Valeu!